Muito boa tarde. Cumprimento as senhoras vice-presidentes da Comissão, senhoras e senhores coordenadores, senhoras e senhores deputados, senhores jornalistas, que permitam-me também cumprimento especial à equipa de apoio à Comissão Eventual de Revisão Constitucional na pessoa da doutora Nélia Campos-Cido, que está aqui ao meu lado direito. E uma vez que tomamos posse a semana passada, vamos então iniciar os nossos trabalhos de uma forma prática. Tenho a informar-vos que ontem mesmo tivemos uma reunião de mesa e coordenadores em que já foram, digamos, trabalhadas e definidas, digamos, os principais procedimentos atinentes aos pontos hoje da ordem de trabalhos e, portanto, penso que a reunião de hoje tem o seu trabalho já bastante simplificado e, eu diria mesmo, até abreviado. Hoje, a ordem do dia, o primeiro ponto é a apreciação e votação do regulamento da Comissão. O segundo ponto é a definição da metodologia dos trabalhos e calendarização das reuniões. E, em terceiro lugar, outros assuntos. Vou começar, então, pelo primeiro ponto, a apreciação e votação do regulamento da Comissão. A minuta do regulamento foi já distribuída. Foi ontem, como vos disse, objeto de apreciação e de discussão e de acerto na reunião de mesa e coordenadores. Entretanto, não nos chegou mais nenhum contributo. Eu pergunto aos senhores deputados, e de uma forma muito particular aos seus coordenadores, se relativamente ao regulamento da Comissão e à proposta que está em cima da mesa, se tem alguma consideração a fazer ou alguma sugestão ainda de alteração também a fazer. Passo a palavra ao Sr. Coordenador, deputado Pedro Delgado Alves, que já me pediu a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, é uma sugestão apenas que, enfim, referimos de raspão, mas depois não formalizamos, mas é tão simples que penso que se pode fazer oralmente. É só relativamente à norma sobre a integração de lacunas, onde se refere que se aplica subsidiariamente o regimento da Assembleia da República, se diga primeiro que se aplica subsidiariamente o regulamento da primeira Comissão, portanto, da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e depois o regimento da Assembleia. Porque, como é mais denso, o regulamento da primeira Comissão cobre mais dúvidas desta maneira. E é só. Senhora Deputada Vice-Coordenadora Mónica Quintela. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Nada a opor ao sugerido pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves relativamente à integração de lacunas no que concerne ao regulamento da primeira Comissão, achamos bem, e sugeríamos também que no artigo, e na sequência também do que tivemos na reunião de mesa e coordenadores, no artigo 11, número 1, portanto com a nova redação que agora ficou, que foi distribuída, que fosse acrescentado, ficaria de cada reunião da Comissão é lavrada uma ata integral da qual deve constar também a indicação das presenças e as ausências por falta ou por representação parlamentar, acrescentando-se, bem como as declarações de votos escritas, individuais ou coletivas que tenham sido apresentadas. Portanto, a constar também da ata para depois informar os trabalhos preparatórios e ficar com toda a documentação dos trabalhos desta Comissão. Muito obrigada. Pergunto se mais algum deputado tem alguma intervenção a fazer. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor. Nada a opor, mas já agora, para que também fique em reunião plenária sublinhado, como há transcrição integral de todas as reuniões, a razão pela qual se é mais parcimonioso na ata é porque, ao contrário do que acontecia anteriormente, há garantia de registro de tudo e de todos os trabalhos preparatórios, portanto não temos de ter registado com tanto detalhe em ata, porque temos em transcrição integral. Era só para que... Ou seja, não há um recuo, claro, é só para dar nota que não há um recuo da transparência do registro, ele existe em suporte vídeo de forma integral e há transcrição integral. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum deputado tem alguma questão a fazer relativamente a esta proposta de regulamento e estes dois incisos que foram hoje colocados em cima da mesa. Então, não tendo pedido de inscrição de mais ninguém, pergunto, submeto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está o regulamento da Comissão aprovado por unanimidade. Ponto 2. Definição da metodologia dos trabalhos e calendarização das reuniões. Tal como vos disse há pouco, em reunião de mesa e coordenadores também já definimos
entre a mesa e os coordenadores, exatamente, permitam-me aqui a inversão da ordem do ponto 2, já definimos a calendarização das reuniões e a nossa proposta de mesa e coordenadores, que está em cima da mesa, é de realizar as reuniões às quintas-feiras, no final dos plenários, e se virmos com o andamento dos trabalhos, que se mostra necessário reunir mais vezes, a segunda data será às terças-feiras, às 17 horas. Enfim, porque permite compatibilizar com as reuniões de comissão que ocorrem durante as terças-feiras. E, portanto, este é o calendário das reuniões que está proposto. Portanto, a regra, quintas-feiras depois do plenário, presumivelmente às 17h30, embora isto possa, evidentemente, variar, sendo certo que também fica já esta proposta em cima da mesa, que depois articularei com os senhores coordenadores, irei sugerir ou solicitar ao senhor Presidente da Assembleia da República que às vezes, como bem sabemos, os plenários às quintas-feiras prolongam-se de acordo com as grelhas para lá das 17h30 e solicitar ao par que as nossas reuniões, independentemente dos trabalhos em plenário, comecem criteriosamente às 17h30 para não prejudicar o andamento dos mesmos trabalhos, está bem? Relativamente a esta questão, pergunto se algum senhor deputado quer intervir. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Eu tenho uma sugestão, eu tenho duas questões. Uma é uma sugestão que é a seguinte, é que possa ficar só sujeito à avaliação de qual é a extensão da agenda do plenário entre a quarta e a quinta, e nos casos em que a quarta tiver mais agendamento de extensão que a quinta, eventualmente fazermos na quarta-feira. E eu suscito só isto, porque não é uma mera hipótese académica, é porque a próxima quarta-feira, por exemplo, aparentemente tudo indica, terá uma sessão plenária que termina, é um agendamento putativo do PSD, tenderá a terminar mais cedo do que a da quinta-feira. E, portanto, quando não vir inconveniente, a quinta trocar a ordem precisamente para não ficar para muito tarde, obviamente sujeito à avaliação de se ele se prolonga ou não. Mas como muitas vezes, porque as declarações políticas são na quinta-feira, ao contrário do habitual, que é a quarta, e como é só um agendamento do PSD com uma grelha limitada, pode-se justificar. Portanto, como alternativa, mas concretamente já para a próxima semana. Porque para a próxima, sugiro já isto, porque para a próxima semana é o que ocorre. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então coloca a segunda. E a segunda, esqueci-me. O Sr. Presidente já aflorou o tema, que é a possibilidade de funcionarmos da Comissão decorrer durante o funcionamento do plenário. Eu penso, e foi suscitado isto na mesa e coordenadores, naturalmente para os grupos parlamentares de menor dimensão, e em especial para os deputados únicos, isto pode ser difícil de garantir ou assegurar essa presença. Contudo, as experiências das comissões eventuais anteriores tiveram bastante funcionamento ou algum funcionamento durante o plenário. Pelo menos, quando entrarmos na fase das audições, que eventualmente, havendo acordo dos DURP e dos grupos parlamentares de menor dimensão, porque não têm intervenções, que se possa fazer uma organização de trabalhos que pontualmente nos permita usar a duração do plenário. Por exemplo, o Sr. DURP poder ser o primeiro a intervir se tiver que voltar ao plenário ou vice-versa, deixávamos só assim aberto, mas como o Sr. Presidente também já deu nota que vai pedir autorização para ocasionalmente funcionar durante o plenário, sendo ela dada genericamente, eventualmente cobriria isto, mas obviamente com o princípio de que articularíamos entre nós com bom senso para não prejudicar nenhum grupo parlamentar ou deputado único. O Sr. Deputado André Coelho Lima. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todas e a todos. E há aqui uma nota que eu posso não ter apercebido, que era exatamente o que eu ia sugerir. Ou seja, na sequência daquilo que disse o Deputado Pedro Delgado Alves, é muito importante que se perceba que há o respeito total pelos grupos parlamentares e deputados únicos que tenham maior dificuldade em acompanhar estes trabalhos. Estamos a tentar conseguir compatibilizar, quando isso seja possível, não é? Desde que aceite por todos, nós podermos reunir ainda no curso do plenário. Portanto, faz sentido que haja uma deliberação, uma autorização genérica por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República e que essa autorização depois seja ajustada reunião a reunião. Nós, aqui olhando para, estive aqui a ler atas, e com certeza vocês também, as reuniões faziam-se entre as 4h30 e as 7h30, até para a tal compatibilização da vida familiar que alguns alegam, sobretudo os residentes em Lisboa, porque os que não são residentes em Lisboa não podem alegar isso, porque não é possível, só ao telefone, tem vida familiar ao telefone, mas enfim, mas sendo sensível também a esse argumento, que já foi utilizado, a verdade é que podíamos tentar, no fundo, ter
pedir uma deliberação, uma autorização genérica, perdão, e essa autorização genérica poder permitir que reunião a reunião pudéssemos fazer isso. Quanto à solicitação aqui apresentada pelo Partido Socialista, temos aqui algumas dúvidas, ou seja, é mais importante fixar o dia e a quinta-feira estar determinada e nós organizarmos os nossos trabalhos nesse sentido e organizarmos aquilo tudo que temos para fazer nesse sentido. Só em situações muito pontuais se poderá fazer isso, não como dia alternativo, até porque em sede de mesa e coordenadores definimos, como o Sr. Presidente informou, a terça-feira, senão fica mais confuso e é mais simples ter a quinta-feira sempre determinada e depois a terça-feira quando puder ser, mediante o mesmo princípio do funcionamento durante o plenário, ou seja, mediante a autorização dos deputados únicos e dos grupos parlamentares com menor representação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Vice-Presidente Alma Rivera. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados. Bom, da nossa parte, colocar várias preocupações. Em primeiro lugar, também, como já expressamos, são 8 projetos de revisão constitucional. Só 2 partidos não colocam o problema de se sobrepor ao plenário, portanto, parece que, por ordem de razão e de justiça também, devemos evitar essa solução. Mas também penso que é aquilo que aqui ficou, de certa forma, explícito pelos diversos grupos parlamentares, que isso seria sempre um recurso excepcional, não é? Em segundo lugar, também me parece que é mais sensato a fixação num dia, até por uma questão de segurança, de previsibilidade para a organização dos trabalhos, sendo que, naturalmente, nós combinamos e temos a perspectiva de haver reuniões de mesa e coordenadores também para organizar os trabalhos, em havendo uma situação mais evidente de desproporção das agendas dos plenários, haverá naturalmente a plasticidade para ir alterando e, portanto, julgo que também com este bom senso devemos consensualizar estas sugestões feitas pelo Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Alma Rivera. Não sei se mais alguém quer intervir sobre esta matéria. Permitam-me dizer-vos que entendo que devemos manter o calendário que tínhamos já previamente fixado na mesa de coordenadores e a minha preferência é para a marcação, de facto, de um dia fixo, a quinta-feira, mantendo-se a terça-feira exatamente como data alternativa ou não, ou até como data suplementar, consoante o decurso dos trabalhos. Se houver necessidade de fazer algum acerto, como bem disse a Sra. Vice-Presidente Alma Rivera, nós previamente já definimos que vamos fazer reuniões de mesa e coordenadores de forma quinzenal e, portanto, fazemos esses acertos exatamente nas reuniões entre mesa e coordenadores, se houver necessidade de fazer esses acertos pontuais em função das ordens de trabalhos das sessões plenárias. E, portanto, mantenho a proposta das quintas-feiras, pós-plenário, terça-feira como data alternativa e suplementar, se houver necessidade, e depois, num ou noutro caso concreto, com certeza, a mesa e coordenadores poderão acertar pontualmente este calendário e este formato de organização, digamos assim. Nada a opor, então submeto à votação relativamente ao calendário. Podemos dividir isto, doutora Nélia, sem problema nenhum. Alguém vota contra este calendário, esta proposta de calendário? Alguém se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. Definição da metodologia ainda dentro do ponto 2. Também na reunião de mesa e coordenadores já trabalhamos uma proposta de método de trabalho e de desenvolvimento dos nossos trabalhos de doravante. E o que é que definimos? Definimos, em primeiro lugar, que a próxima reunião será dedicada a uma apresentação sumária dos 8 projetos que estão em cima da mesa e que foram apresentados pelos partidos proponentes. Estipulamos um tempo relativamente curto, cerca de 15 minutos, para cada partido político fazer a apresentação da sua proposta e, portanto, esse será até, aliás, o ponto único da próxima reunião que está agendada para quinta-feira da próxima semana. Depois desta apresentação sumária das propostas, iniciamos, digamos, a primeira fase. E a primeira fase é a primeira leitura com apresentação e discussão de cada uma das propostas, artigo a artigo. Até ao final da primeira leitura, vamos identificar depois quais são os casos concretos
para consulta em termos de direito comparado, e que vamos solicitar à DILP, e também fazer a identificação das entidades a consultar em audição presencial ou por escrito. Portanto, primeira leitura. Até ao final da primeira leitura, a identificação dos temas em concretos para exercício de direito comparado e a identificação das entidades a consultar em audiência ou audição presencial ou por escrito. Numa segunda fase, vamos proceder às audições propriamente ditas e a terceira fase será a fase da segunda leitura e das votações indiciárias. Portanto, este é o método que foi definido por mesa e coordenadores, de modo que pergunto se algum dos senhores deputados quer opinar ou fazer algum comentário relativamente a esta proposta que foi acertada, repito, em sede de reunião de mesa e coordenadores. Sr. Deputado André Coelho Lima, faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nada a acrescentar relativamente àquilo de que nos deu nota, quanto à metodologia de funcionamento. Há, no entanto, algo que foi discutido em mesa de coordenadores e que, aliás, está convenientemente na súmula da reunião e que me parece oportuno transmitir também aqui. Aliás, até vou ler o que está na súmula, porque é curto, que é mais fácil do que dar a explicação. Diz na súmula que foi firmado um entendimento no sentido da impossibilidade de, nesta fase, se proceder à substituição de textos dos projetos de revisão constitucional, sem prejuízo da possibilidade de apresentação, até à fase das votações indiciárias, de propostas de alteração, que não ultrapassando o âmbito da revisão, possam alterar o conteúdo dos artigos em discussão. No fundo, aquilo que estamos aqui a dizer é não poder haver textos de substituição a partir do momento em que é ultrapassado o prazo para o fazer, que já terminou, salvo erro, 11 de novembro, e só poderem ser feitas propostas de alteração no momento das votações, portanto, na segunda leitura, a que se referiu o Sr. Presidente, e estas propostas podem ser sobre o âmbito do projeto de cada um dos partidos ou sobre artigos que estejam nos projetos de outros partidos, não é? Naturalmente. Podemos fazer propostas de alteração a artigos que não estejam no nosso projeto e estejam no projeto de outros. E é nessa fase. E parece-me que era importante também que isto ficasse claro numa reunião de definição de metodologia para que fique claro para toda a gente. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sobre este ponto em específico, algum Sr. Deputado quer intervir? Penso que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que aliás foi o proponente deste texto, manifestará a sua concordância também. Sim. Pergunto aos Srs. Deputados, mais algum comentário? Então submeto à votação esta metodologia de trabalho. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos passar então ao terceiro ponto, outros assuntos. Pergunto se algum Sr. Deputado ou algum dos seus coordenadores em específico tem outro assunto a colocar em cima da mesa. Nada mais havendo a tratar. Fica então a próxima reunião marcada para a próxima quinta-feira, no final do plenário, presumivelmente às 17h30, tendo como ponto único da ordem de trabalhos a apresentação sumária das 8 propostas ou 8 projetos de revisão constitucional apresentados pelos partidos proponentes, que têm cerca de 15 minutos para fazer essa mesma apresentação. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e considero os trabalhos terminados. Boa noite a todos.